Olá pessoal, uma ótima noite para todos vocês. Espero que todos e todas estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Andreia, sou professora psicopedagoga e neuropsicopedagoga, mãe do Pepe e do Bernardo. E hoje eu vim aqui, na verdade acho que é mais um desabafo de algo que me aconteceu à tarde, que infelizmente, nós que somos pais de crianças com deficiência, com algum transtorno, seja autismo, TDAH, dislexia, acaba passando por isso, principalmente quando a deficiência não é perceptível, não é física. Você não consegue identificar como uma síndrome de Down ou uma criança, com paralisia e assim por diante. E hoje, eu resolvi sair um pouco com os meus filhos para que eles pudessem brincar um pouco, já que a gente fica muito tempo dentro de casa por conta dessa pandemia. E hoje eu resolvi sair um pouco então com eles num parquinho próximo aqui de casa, para eles poderem brincar um pouco, para sair um pouco também das telas, que infelizmente a gente sabe que por ter que ficar tanto tempo em casa, não tem como as crianças não ficarem um pouco mais, de tempo aí no celular, na televisão. E hoje então eu resolvi sair com os meus filhos para que eles pudessem, correr um pouco, pudessem gastar energia, desenvolver a coordenação motora grossa, a fina também. E aí eu levei eles então nesse parque. E ao chegar no estacionamento do parque, dia de domingo a gente sabe, que os estacionamentos é bem complicado. Eu parei justamente na faixa na vaga de deficiência, porque é um dos direitos que meu filho tem. Nós temos o cartãozinho de deficiência, do qual está o nome dele, do qual está a deficiência, no caso o transtorno do espectro autista, e parei o meu filho nessa vaga. Eu sei que sempre que eu paro as pessoas olham assim, de forma com o olho torto, mas eu já tô acostumada. Só que hoje, ao descer, com os meus filhos, tinha um rapaz aguardando uma vaga de alguém que ia sair. E ele simplesmente desceu do carro, falou assim pra mim: Nossa, mas por que você tá deixando aí, Porque teve uma pessoa com deficiência, não pode deixar e você quer deixar. Eu falei assim: primeiro, se eu estou aqui é porque é de direito. O meu filho tem autismo e ele tem direito de usufruir dessa vaga. Então, eu não estou tirando vaga de ninguém. Se a pessoa tem um cartão, se a pessoa tem a deficiência, ela pode usufruir dessa vaga. Se você está achando, que está incorreto, você pode verificar o cartão e o nome do meu filho. Você quer o RG dele? Ele, não, só estou falando. Eu falei, então, e eu também estou te falando. É o direito do meu filho e ele vai ter esse direito respeitado, ok? Peguei e saí, com meu filho, mas aquilo já acabou com o meu passeio. Porque parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, Parece que a gente está cometendo um crime só porque não é visível a deficiência da nossa criança. No caso do meu filho, o TEA, E muitas vezes a gente acaba passando por essas situações, eu já passei por isso no mercado, que as pessoas assim ficavam olhando, até mesmo às vezes pessoas idosas falando assim: Ué, mas aqui é vaga de idoso, de gestante, você não tá gestante, você não é idosa. E aí eu tinha que pegar o cartão do meu filho para mostrar que eu estava ali por direito, Então por isso que é importante a gente saber os nossos direitos. Claro que a gente tem que saber os nossos deveres também, para respeitar o espaço do outro, mas uma coisa que é nossa de direito, ninguém tem o direito de tirar. E a gente não pode se calar como eu não me calei hoje e nunca vou me calar. Tudo que for de direito do meu filho, eu vou fazer. E não vai ter ninguém que vai ser contra isso, porque eu vou lutar de todas as formas, sejam elas legais, se precisar de advogado, se precisar chamar uma polícia para que isso ocorra, E eu resolvi fazer esse vídeo que muitas vezes a gente acaba se calando por conta de pessoas que não sabem da história, não sabem o que acontece, em relação à deficiência do nosso filho, em relação ao transtorno do nosso filho, e quer julgar porque aparentemente parece uma criança típica, Justamente porque a pessoa, ao olhar para a criança, não consegue identificar a sua deficiência, julgando aquilo que é de direito a ela. Então, pessoal, fiquem muito espertos, em relação a pessoas que querem julgar em relação aos direitos dos seus filhos. Não deixem de fazer algo que é para o seu filho, algo que está na Constituição, algo que tem lei que dá o direito do seu filho, da sua filha, de participar, seja de uma vaga de estacionamento, seja de uma fila preferencial, seja o que for, é direito do seu filho, ninguém tem o direito de reclamar. E se reclamar vai passar vergonha, Porque a gente tem como comprovar. O meu filho, por exemplo, ele tem a carteirinha dele de deficiência, No caso de autismo.
Ele tem o cartãozinho dele de estacionamento, a gente tem tudo o que está, né, permitido para nós por lei, para que a gente possa utilizar. E se você, pai, se você, mãe, ainda não foi atrás do direito dos seus filhos, eu te aconselho e o mais rápido possível, porque o seu filho tem direito, a sua filha tem direito, e você não tem que falar assim, ah, mas ele não parece que tem, né? Então as pessoas vão julgar, que julguem. Né? É o direito do seu filho e ele tem que ser respeitado. Hoje eu fiquei indignada, porque parecia que eu estava cometendo um crime. Né? A pessoa não se dá nem o trabalho de ir lá ver se realmente estava o cartão ou coisa do tipo, já vai te intimando como se tivesse o direito de reclamar. É claro que a gente sabe que tem pessoas que agem com má fé, mas eu nunca gostei, né, de me sobressair com o direito do outro. Mas o que é de direito do meu filho, com certeza eu vou fazer acontecer. E essa é a minha dica de hoje, né? Por isso que eu quis gravar esse vídeo rapidinho, porque foi algo que me aconteceu. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, né? Eu já passei por isso no metrô, eu já passei por isso no trem, que tive casos, né, que eu sentei com meu filho num banco de deficiência e a mulher questionou por que eu estava sentando ali, né? Já que era para uma pessoa com deficiência, para um idoso. E aí eu peguei novamente a carteirinha do meu filho, que era algo como direito, né? E ele na época tinha 2 anos e meio. Mas a gente sabe que infelizmente as pessoas, né, julgam pela capa, não sabem de toda a história. Por isso que cada vez mais a gente tem que conscientizar as pessoas, a gente tem que fazer elas entenderem que não é porque fisicamente, né, a gente não consegue detectar a deficiência da criança, do jovem, enfim, que ela não tenha algo. E se ela está ali, é porque ela pode estar ali, né? A lei permite que ela esteja naquele local, naquele espaço. Nós não podemos jamais calar a voz dos nossos filhos. Se a gente precisar utilizar da lei para que ele seja ouvido, nós temos que fazer. E eu acho que esse canal, principalmente, uma das grandes intenções que ele tem é fazer com que você, pai, com que você, mãe, lute pelos direitos dos seus filhos, que busque, né, por melhores condições de vida para ele, seja por tratamento, seja, né, a lei ser efetivada em relação aos direitos da sua criança, focando assim na educação, focando assim nos direitos dela, sentar num banco, né, com deficiência, um estacionamento, né, ter preferência numa vaga, enfim, seja qual direito for, a gente não pode se calar, não pode deixar que essa sociedade que ainda é preconceituosa, que é a sociedade que acha que somente se estiver numa cadeira de roda ou se tiver com algo muito nítido, a deficiência tem que ser cumprida, fora isso não, né? Eu já ouvi vários casos que falam assim, autismo leve, não é nada, né? A criança é normal, mas ninguém sabe a realidade daquela criança que tem um autismo leve. Né, o nível 1, como a gente chama agora com o novo DSM-5, o CID. Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu fiquei indignada com o que me aconteceu. Infelizmente, a gente sabe que isso pode acontecer com todos nós, né, que temos um filho com deficiência, um filho que visualmente a gente não percebe, né, a pessoa em si não percebe, mas a mensagem aqui que eu queria deixar é que a gente não pode se calar. A gente não pode deixar que nos calem e que calem os direitos dos nossos filhos. Então, pessoal, né, fica a dica aí para vocês, vão atrás dos direitos dos filhos de vocês, conheçam a lei, né, da deficiência, para que ninguém cale vocês, para que ninguém tire o direito de vocês. Um beijo e uma ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau.